Albin Manguén, querem te matar? Isso é evidente, não há dúvida. Não há dúvida que no momento em que nós estamos, não sou o único, vários críticos são alvos. O problema de Massango é que se faz de inocente, até Massango está em risco, só ele não quer dizer. Até Massango, o filósofo José Massango, está em risco, só não tem coragem de denunciar e de dizer abertamente. Por causa deste programa e de várias pessoas que têm participado nesse programa para falarem a verdade. O problema é que este país, a verdade custa sangue. Não se gosta de ouvir a verdade. Estamos num país em que falar a verdade é sinônimo de sentenciar-se à morte. Infelizmente, estamos num país em que falar a verdade, usar de um direito constitucional, que é liberdade de expressão. E não apenas é um direito constitucional. Moçambique é signatário da Carta Universal dos Direitos Humanos da União Africana. É signatário da Carta das Nações Unidas. Quer na Carta das Nações Unidas, quer na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Está lá o direito à liberdade de expressão, que significa livre manifestação do pensamento. Isso é o significado de liberdade. A palavra liberdade de expressão significa livre manifestação do pensamento, onde cada pessoa fala o que entende e como sente. Quando a pessoa é intimidado, ameaçado, morto, se manda processos, crimes da Cernic, da PGR, por causa de uma verdade que ele colocou, significa que estamos num estado de ditadura e não de direito democrático. Estamos num estado autoritário. Estamos num estado em que, segundo eu disse, falar a verdade é sinônimo de decretar-se a morte, porque alguém que está nos assistir lá na sede do partido, tem pessoas que estão a assistir. Lá na presidência, tem pessoas que estão a assistir. São essas pessoas que depois vão chegar, chefe, ouviu o que este aqui falou? Este aqui está contra ti. Este aqui, temos que dar um tratamento nele. E o que o chefe depois disse? Execute, elimine. Como elimine? Através dos esquadrões da morte. Infelizmente, ou com muita tristeza, esses esquadrões da morte, pelo que se diz, são forças, fazem parte das forças policiais e que são pagos salários através dos nossos impostos. E nós estamos a pagar gente salário com os nossos impostos para nos matarem. Nós que lhes pagamos salários com os nossos impostos. Então, é um cúmulo de um Estado. Vejam até que ponto nós chegamos. 30 segundos. Até que nível nós chegamos. 30 segundos, sim. Como você, também estou sob ameaça de morte. Obrigado, teólogo. E provavelmente o profeta Carlos e o desvendador. É por isso que falem à vontade, mas sabendo que é para qualquer coisa aí. Em particular, não tive nenhum sinal, tanto físico ou espiritual, em relação a mortes. Não, ainda não. Nunca fui ameaçado. Também nunca tive visões correspondentes a isso. Não que não tenha isso por detrás de mim, não sei ainda. O que sei é que Deus ainda não me disse nada. E também nunca recebi assim uma profecia de um pastor, colega ou um profeta dizendo isso. Mas estamos num país democrático. Isso é uma realidade que não pode ser ignorada. É uma realidade que deve ser vivida.
o país que tem a liberdade de expressão, entre outros métodos que o povo precisa aderir. Agora, eu lembro que alguém ligou para mim e disse: profeta, onde estão os profetas, os apóstolos, diante das manifestações no país? Na verdade, os profetas não são todos profetas que são avisados por Deus pelos acontecimentos. Deus não fala para todos. Deus fala para alguns e aos outros Deus fala de formas diferentes. Eu, em particular, não apareci à nação para falar publicamente a respeito de manifestações ou qualquer acontecimento do futuro, porque em algum momento eu nunca fui falar para o país inteiro, a nível de profecias para o país. Não porque em algum momento Deus não me mostrou. Não, Deus mostra. Quem é de Deus, genuinamente, Deus mostra, mas não são todos que saem para falar. Agora, os profetas que profetizavam eleições, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, e neste momento estão no silêncio, revela que não eram profecias genuínas. Eram suposições, eram pensamentos, desejos, e em algum momento, estamos no momento necessário para os profetas aparecerem e alguns não aparecem. Alguns porque estão a orar, a pedir a Deus, pedir direção. Outros porque em algum momento Deus não está absolutamente a falar nada, porque Deus se calhar nunca falou e as pessoas se levavam emoções para as câmeras. Dizer que a todos aqueles que são contratados para matar pessoas, a serem da polícia ou um grupo, você não obedecer corretamente, poderá contratar uma outra pessoa para também tirar a sua vida. Então, nascer, para todos nós que estamos aqui, quem nasceu deve ter a consciência que o próximo passo é a morte. Ninguém aqui vai escapar da morte, seja você presidente, seja ministro, líder, profeta, pastor, apóstolo. O caminho da morte é para todos nós. E aquele que tira a vida do outro, este vai pagar o preço do sangue que foi derramado. Então, nós, gente, ao teólogo Albino, a Tima Sango, para mim, ao desvendador, a outros profetas lá fora, morrer primeiro não é derrota. Os outros que continuam em vida vão seguir o mesmo caminho. A diferença só está no tempo, na idade, mas o caminho é para todos. Então, vamos permanecer em Cristo. O meu conselho, se estão a perseguir Massango, está a perseguir o teólogo, é todos os dias permanecer em Cristo, porque não sabe a que momento a bala vai chegar. Então, permaneçam em Jesus, para quando esse momento chegar, irem para os céus. Essa aqui é a única palavra que posso deixar de encorajamento. Dizer, vamos orar, e também vos dizer, parem de falarem a verdade. A verdade não pode ser calada, deve-se continuar a ser falada. O que temos que fazer é permanecer em Cristo. Agora, no nosso tema, Massango, o papel dos líderes religiosos seria nos unirmos para orar. Só que há um perigo grande em eu, Carlos, teólogo, desvendador, o Obax, outros que foram mencionados como profetas, nos unirmos para orar agora é perigoso. Por que, profeta? Porque há pastores da Frelimo, há pastores da Renamo, há pastores do MDM e há pastores do Podemos. Profeta, os pastores não são de Jesus? Podem até ser de Jesus, porque neste momento não poderia eu mencionar quem é de Jesus, quem não é. Mas tenho máxima certeza e menciono e até conheço pastores partidários, né? E esses pastores, até por mim, não seria nenhum erro grave um pastor pertencer a um partido. Porque há pastores que mostraram isso livremente. Só que o problema aqui é que o pastor esquece que o fato de eu ser membro desse partido, tenho que combater o que está errado. Eles não estão preparados para combaterem o erro. Tudo o que querem é verem um determinado partido a governar. Então seria um circuito, um ruído muito grande nos unirmos todos para orarmos por uma causa em que alguns só estão a orar, mas não querem. Mas, profeta Carlos, afinal, ser de um partido vale mais que ser de Jesus Cristo? Claro que não. Nem se comparam essas duas coisas. A vontade de Jesus nunca foi exatamente de nós, líderes, nos misturarmos lá no partido. Por quê? Porque acaba tendo essa desavença. Mas para aqueles que entraram lá,
mas entraram abraçando a mentira, abraçando a corrupção, abraçando a miséria, abraçando a desgraça e fingirem que não estão a ver nada. Todos os pastores que se diziam somos pastores do partido X, do partido Y, nessas manifestações, se nós termos que nos unir para orar, a minha pergunta é essa aqui: eles vão orar a pedir Deus para manter quem no poder? Esse vai dizer, Senhor, mantenha a Frelimo, porque a Frelimo é a força da mudança. Há quem diz, Senhor, não, nós somos do MDM, tem que ser a MDM a entrar porque nunca governou o país. Outro vai dizer, não, Deus, tem que ser a Renamo, porque a Renamo sempre foi injustiçada. Alguém vai dizer, não, deve ser o Venácio, porque a estrela de Deus está nele. Alguém vai dizer, não. Nem Venácio, nem Frelimo, nem MDM, nem o Sufo. Tem que trazer um novo. Logo há um ruído. Então, o que deve ser feito agora é cada líder ora com a sua congregação. Na igreja, nos montes, nas casas, eu em particular, todos os cultos lá na igreja, temos orado a favor da nação. Então, o próprio Deus é que vai selecionar. Vou te dizer uma coisa, nação. Será Deus a decidir quem permanece. E quando é Deus a decidir a permanência de alguém, não há nenhuma força humana das trevas, dos principados, potestades ou hostilidade que podem contrariar a vontade de Deus. Nesse momento, eu se ouvir que há uma reunião de pastores para orar, não irei. Por que, profeta? Porque não sei quem é quem. Não sei quem é da Metrama ali. Não sei quem nem está a favor. Eu não quero estar no meio de pessoas que estarão a disputar poderes. Eu quero estar no meio de pessoas que estarão pelo amor a Moçambique e num país de paz organizado. Agora, vamos estar no meio de pastores que vão querer orar, defendendo o partido deles, mesmo sabendo que é um partido corrupto, mesmo sabendo que é um partido de assassinos, partido de pessoas que nunca estiveram prontos para governar, mas sim sempre para oprimir. Agora, se nós nos unirmos no meio desses pastores, estaríamos a entrar num grupo de mistura de cores, que essa oração duvido eu que Deus poderá escutar e responder. Agora, o conveniente, o sábio nesse momento, o papel de líderes religiosos, é cada um invocar uma oração com a sua congregação e não é momento esse de dizermos quem entra, quem sai. Por mim, é momento de o próprio Deus decidir por nós, porque está escrito assim na Bíblia. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Então, já se provou que em Moçambique, por força, por violência, as coisas não estão a dar, não é assim? Já tentou-se greves e ainda continua, não é assim? Então, é o ponto de nós sermos mais fortes em oração, para Deus estender a mão. Então, o Venácio vai continuar com suas marchas, a Frelimo vai continuar na sua posição, a Renamo, Nova Democracia, cada partido continua a exercer a sua função. Nós, pastores sem partido, povo sem ou com partido, continuaremos a orar pela justiça eleitoral e pelo país de paz, alegria e sem derramamento de sangue. Essa é a nossa missão, orar a Deus, para Deus encerrar o sangue, derramamento de sangue, Deus estabelecer justiça eleitoral. Essa parte de oração não vamos parar. O Albino Manguem, o grande teólogo, né? Também não vai morrer. O profeta Carlos também não vai morrer. Deus protege os seus, né? Nós devemos confiar em Deus. Não há nenhum homem que supera a grandeza ou o poder de Deus. Quando se mexe com os filhos de Deus, Deus reclama essas pessoas. E dizer que tudo que nós fazemos na terra, colhemos aqui na terra. Os que fazem o mal, colherão o mal aqui mesmo na terra. Por acaso eu estava a orar por alguém que está metido num esquema diabólico. E esta pessoa teve uma doença complicada. Quando ministrávamos a libertação, o Senhor nos fez entender que aquilo era reclamação de alguém que esta pessoa prejudicou. E não haveria nenhuma cura que Deus havia de fazer sem que ele fosse à casa daquela pessoa se redimir. Só assim Deus poderia operar. Graças a Deus pediu desculpa. Estamos a trabalhar para que Deus ajude. Com isso que eu quero dizer, todos que fazem o mal, pagam. São amaldiçoados.
E a maldição, quando entra na vida das pessoas que fazem o mal, matam as outras, etc., é uma maldição terrível, que nem curandeiro, nem pastor pode tirar. Quando é Deus a amaldiçoar, ninguém pode tirar isso. Então, isso estou a dizer para todos que se orgulham por estar a tirar vida de pessoas que estão a defender as suas causas. Olha, quando alguém vai a uma televisão, luta por um Moçambique melhor, luta por uma governação melhor, essa pessoa não está a lutar por si. Aqui o Albino, algumas partes não concordamos, né? Isso é normal. Mas é bom também elogiar as pessoas, ainda em vida, não elogiar depois da morte, né? Tanto o Albino assim como o Carlos. Às vezes eu vejo eles a defender a causa da nação e nunca vi eles a serem pagos por isso. Mas nós devemos entender que isso estão a fazer pelo bem do povo. Então, os que fazem o mal para as pessoas que defendem até a si mesmo, essas pessoas provocam a ira de Deus, ok? Então, uma chamada de atenção para todos que se orgulham por estar a matar inocentes. Todos nós, quando chegamos aqui à televisão, defendemos a causa do povo. Você também é povo. É você também que vai se beneficiar. O teu salário vai subir. Eu me lembro que uma vez vim aqui, reclamei pelo salário dos militares, dos polícias. Eu disse que era pouco. Então, se alguém me mata porque eu disse que o salário que estão a pagar os militares, os polícias é pouco, então esta pessoa não sabe o que é, porque eu estou a defender a ele, porque eu nem sou militar, não pego arma. Então, eles devem entender isso, que nós, quando estamos numa televisão, somos a voz dos que não têm voz. Desvendador. Agora, entrando na questão... Desvendador. Por que os líderes religiosos não conseguem... Okay. Por que os líderes religiosos não conseguem se unir e ter uma voz comum? Exato. Muito obrigado. Número 1, ok? O profeta Carlos aqui deu uma tese, mas eu tenho uma outra, né? A igreja tem o seu papel, Massango. E a igreja tem o seu papel como pai, mãe de uma determinada nação. Independe das cores partidárias, então nós devemos entender que o povo e as organizações que existem num determinado país estão nas mãos de Deus e Deus confiou a nós como a igreja para que possamos interceder. E nesta mesma intercessão que nós devemos fazer, não podemos fazer a favor de um partido ou de um homem. Devemos fazer a favor da nação, do povo. Porque as pessoas que vêm para as nossas igrejas é o povo. Deus nos levantou para salvar a quem? Pregar para quem? O povo. Jesus morreu para quem? Para o povo. Então, a igreja, ela deve entender que não pode favorecer nenhum partido, ok? Nenhum homem, ok? Mas deve sim favorecer o povo, a nação, o país. E a igreja deve se unir independentemente das suas crenças, doutrinas, capacidades espirituais. Então, para dar um posicionamento até o próprio governo. Isto é profeta, é apóstolo, é evangélico, é de uma igreja tradicional, nós devemos nos unir, ok? Orar e conversar. E no meio das nossas orações e da nossa conversa, irmos ter com esse governo, irmos ter com todos esses partidos que aqui o profeta Carlos, por exemplo, mencionou. Então, dar o nosso parecer como igreja, ok? Porque a igreja tem, acima de tudo, o seu próprio partido. Nós não pertencemos só ao governo da terra. Pertencemos a um governo celestial, onde Cristo é o nosso rei, é o nosso presidente. É a mesma coisa que acontece entre as embaixadas. Uma embaixada, por exemplo, da África do Sul a Moçambique, ali dentro não pertence a Moçambique. Ali dentro pertence à África do Sul e as normas que ali então regem são da África do Sul. Então nós pertencemos ao reino de Deus, estamos aqui na terra, as normas que regem nós são do reino de Deus. E nós devemos levar essas normas que nos direcionam para os homens carnais. Porque o homem carnal é ganancioso, é corrupto, é invejoso, é egoísta. E a igreja deve rebater isso. Por quê? Sim, a igreja deve rebater isso. Porque num país, todos os cidadãos desse país devem ser beneficiados. Todos. Todos devem ser beneficiados. O nosso país, por exemplo, uma das coisas que eu vejo é que alguns é que são beneficiados, mas não são todos, não. A igreja deve reivindicar isso. O benefício deve ser para todos, porque
Se formos a falar da independência que Moçambique enfrentou, todos nós, nossos antepassados, lutaram por isso. Desvendedor, só para fechar, faz sentido um líder religioso fazer parte de um partido político? Não é perigoso um líder religioso fazer parte de um partido político? Pode ser perigoso, pode não ser perigoso, dependendo do seu estado espiritual. Porque a política ela é muito positiva para o desenvolvimento de uma certa sociedade ou de um determinado país. Mas, ao mesmo tempo, a política é muito perigosa porque ela corrompe quando a pessoa não tem uma estrutura para poder lidar com a política. E um líder religioso, ele não pode, em nenhum momento, então, corromper os seus princípios e a sua identidade espiritual. Mas sim, não há nenhum problema em ser político, porque eu posso olhar isso como uma profissão. Um pastor, um líder espiritual, pode muito bem, então, ser um músico, pode muito bem ser político, doutor, ser qualquer coisa. Não há nenhum problema quanto a isso, dependendo também da visão que Deus lhe deu, porque há líderes que quando Deus chama para a obra, é só para a obra. Mas também há um líder que entra na obra e Deus permite que ele desempenhe uma determinada função. Não há nenhum mal quanto a isso. Mas ele não pode matar o lado espiritual por causa do lado profissional. Em duas fases. A primeira fase eu podia dizer que existe, por exemplo, na cidade de Maputo, o Fórum dos Pastores. Que geralmente o sítio onde tem decorrido as reuniões é no Meia. São vários pastores de várias denominações, de várias congregações. E a todos também que nos assistem querendo, toda segunda, quarta-feira do mês, decorrem esses encontros de oração do Fórum dos Pastores no Meia, no período da manhã, por aí 10 horas. E esse fórum tem realizado encontros para oração. Recentemente, também sob liderança do pastor Mapos, realizou-se a oração pela nação na Praça da Paz e eu vi lá várias figuras. Eu vi lá o profeta Vitor Cacana, eu vi lá até o apóstolo Arão Ubice esteve lá, e vi várias figuras, até o nosso amigo que participa do seu programa, o profeta Jack, eu lhe vi lá, esteve lá nesse encontro, e vi várias pessoas. Então, a união, principalmente quando se diz aquilo que diz respeito à oração. Talvez podia se fazer mais, aí sim eu concordo. Podia haver mais união, mais coesão, ou seja, os outros podiam aderir ao movimento, unir-se ao movimento. Então, que não há união, o Fórum dos Pastores é a prova viva de que há líderes religiosos de várias denominações que se unem para orar pela Igreja em Moçambique e pela nação moçambicana e organizam atividades públicas de oração pela nação. Agora, concordaria se nós disséssemos que há necessidade de mais líderes religiosos aderirem a este ajuntamento, aderirem a esta união. Aí concordo sim, para que não fique a parecer que é um grupo específico de pessoas, mas que haja entendimento e noção de que é algo de todo líder religioso que faz parte de Moçambique. Temos o mesmo sentimento e o mesmo entendimento. Agora, também é evidente que ainda predomina o egoísmo por parte de alguns líderes e um pouco de orgulho por parte de alguns líderes que eles querem ter aquele problema dos one-man show. Querem ser, muitos têm dificuldades de se associar aos outros grupos porque querem brilhar sozinhos. Querem aparecer sozinhos, querem ser visíveis sozinhos. Acha que estando naquele grupo ali,
eu serei ofuscado, vou desaparecer. Então, esse tipo de pensamento é um empecilho, é um obstáculo para que haja uma união mais visível, mais destacada. Então, há necessidade por parte de alguns líderes religiosos, atendendo que há um movimento, um exemplo é o Foro dos Pastores da cidade, a concentração maior está aqui na cidade de Maputo. Há necessidade de alguns líderes, então, baixarem o ego, o orgulho, e deixarem a ideia de quererem ser one-man show e se juntarem aos outros e juntos avançarmos. Concordo que há essa necessidade. Teólogo, essas guerras e conflitos que temos sempre depois das eleições, não mostram que a igreja não tem poder de influenciar os políticos para dialogarem? A igreja já não tem poder na sociedade e nos governantes? A igreja nunca vai perder o poder, porque a fonte do poder não é exclusiva de si. A igreja busca o poder em Deus através do efeito e da ação do Espírito Santo. Então, que fique claro, a igreja nunca vai perder poder, porque se isso acontecer, será o sinal de que a igreja foi arrebatada, já não está aqui na terra. Então significa que os que ficaram estão a viver espécie do período da grande tribulação. Mas enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, a igreja nunca perderá poder. Ainda que para alguns entendam alguns desafios que acontecem dentro da sociedade como sinal de que a igreja perdeu o poder, não é verdade. Os desafios não significa que a igreja perdeu o poder. Mesmo na época de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, que é o Messias, é o Salvador, que detinha o poder imensurável, na época dele haviam crises, haviam desafios. Então, isso não significaria que ele perdeu o poder ou que Cristo não tinha poder. Por quê? Porque o mal também existe. E nós sabemos que haverá uma época em que, de uma vez por todas, de uma vez definitiva, o mal será aniquilado, será destruído, segundo a Bíblia diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, quando diz no 55, se a memória não me trai, onde está, ó morte, o seu poder? Onde está o inferno, seu arguilhão? 30 segundos. A morte foi derrotada. Então, não é sinal de que a igreja perdeu o poder. O problema não é da igreja. O problema é de políticos que estão a se guiar por princípios e padrões extra-divinos, extra-bíblicos, mas sim se dirigem pela ganância. Se os políticos deixarem, abandonarem a ganância, haverá um espaço para uma coabitação dentro da sociedade. Então, precisamos de fazer um trabalho sério. Todos nós como sociedade, não apenas a igreja, todos nós como sociedade. A escola, através da educação, os órgãos de comunicação social, através dos programas que vão emitir, as universidades, as organizações da sociedade civil, todos nós temos que frear a ganância dos nossos políticos, dos nossos líderes, para garantir com que haja um equilíbrio e uma coesão social. Da história do juiz Ginico,